Eu quero trazer uma palavra para os amados, para o meu coração também, que em Hebreus capítulo 11, versículo de número 33, 34, 36, 37, 38 e 39. Amém? Hebreus 11. E a gente tem a palavra até dentro do texto, os heróis do padrão de Deus. Pode pegar um título sugestivo e dizer assim, os heróis do padrão de Deus. Aleluia! E vamos lá, capítulo de número 11 de Hebreus, que é o livro da superioridade, já sabe, né? E fala de uma aliança superior, de um sacrifício superior, né? De um sacerdote superior. É por isso que ele é apelidado do livro da superioridade. Meus amados irmãos, e nós vamos lá. Diz assim, os quais por intermédio da fé, preste atenção, os quais por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Versículo 36. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere. Versículo 37. Apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Versículo 38. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e os buracos da terra. Pessoas dos quais o mundo não era digno deles. Versículo 39. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, presenciaram a concretização do que havia, não presenciaram a concretização do que havia prometido. Aleluia. Meus irmãos, eu estava falando do padrão, os heróis do padrão de Deus. Aqui na narrativa de Hebreus 11, vai falando dos feitos do Senhor através de homens simples, mas de homens que foram direcionados, que tinham, acima de tudo, temor e amor pelo Senhor. O versículo 33, ele fala claramente os quais por intermédio da fé. Vai falar justamente o capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar da fé, aquele versículo maravilhoso, Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova de fatos que ainda não se veem, né? E é maravilhoso porque ele vai dizer que o que é que a fé faz com homens normais? Aleluia! O que é que a fé pega? A fé, ela faz com, ela dá uma força sobrenatural, ela abre portas, ela faz com que o invisível se torne visível. E acima de tudo, irmãos, que esse Deus, que apesar de ser tão grande, ele se preocupa com o homem. Ele se preocupa com o homem. Uma vez, Max Lucado, ele disse uma frase que achei muito interessante, aplicada sobre essa questão que estamos falando sobre oração, temos orado. E ele disse assim, o poder da oração não está em quem faz a oração, mas quem responde à oração. Aleluia. E glória a Deus por isso, né? O poder não está em quem faz, mas em quem responde à oração, né? Nós, justamente, o poder, porque nós buscamos o poder de quem pode fazer. Todos esses aqui que nós falamos aqui, que o escritor dos Hebreus traz à luz aqui para a gente, falando justamente sobre, por intermédio da fé, que fé é essa? Fé que é exercida com a sua confiança, com a sua convicção, com a sua conduta.
né? Nós vemos claramente que o cristão ele é conduzido pela sua fé. O meu justo viverá pela sua fé. E o que é impressionante aqui é que ele vai dar algumas narrativas de homens simples, homens que ele vai dizer lá na frente que os quais o mundo não era digno deles. Muitas vezes nós não achamos e não vemos valor em nós. E glória a Deus por isso. Realmente, porque a Bíblia diz que as nossas justiças não passam de trapo de imundícia, né? Nós vemos como nós somos, como nós mudamos de humor, como nós mudamos muitas vezes até de posição, como nós muitas vezes duvidamos, e não é para menos. Você vê Pedro no momento de euforia, e quantas vezes nós estamos como Pedro, naquela euforia, se é o Senhor, manda que eu vá contigo, e o impossível, ver o impossível, e andar e estar mergulhado no impossível, muitas vezes, irmãos, se nós não olharmos para Jesus e duvidarmos, nós vamos naufragar. Nós vamos parar e vamos pensar que vai tudo acabar. E aqui é interessante nós notarmos aqui o texto, diz aqui, os quais por intermédio da fé. Olha que feitos tremendos, ele vai falar no versículo 33. Conquistaram reinos. Veja só, por meio da fé, conquistaram reinos. Preste atenção. Praticaram a justiça. Só tem um meio de você praticar a justiça por meio da fé em Deus. Né? Nós somos justificados e essa justiça de Deus que está em nós nos norteia para que nós possamos ter uma vida reta, justa diante das pessoas. E o que é lindo aqui também, ele vai o seguinte, receberam, aleluia, o cumprimento de promessas. É como a gente está no culto e a gente perguntar a alguém, né? Alguém aqui tem promessa de Deus? Claro, todo mundo vai levantar, porque as promessas de Deus são maravilhosas, são para hoje. E ele vai dizendo justamente isso, homens que por meio da fé eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões. Aí nós estamos falando de um homem, caso fechando a boca de leões, está usando aqui o exemplo de Daniel. Com mais de 90 anos, ele passa por essa experiência, meus amados, e está com a fé intacta. Olha só como é tremendo, os quais por intermédio da fé, quer dizer, nada pode sufocar a nossa fé, porque a nossa fé é que vai nortear a nossa caminhada, o nosso desempenho diante das lutas e adversidades. O versículo 35 diz assim, o versículo 34, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada. E eu acho lindo isso aqui, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros ou inimigos. E qual era o fator fé? E o fé, heróis segundo o padrão de Deus, é totalmente diferente. Você olha para o mundo, você olha até o profeta, até falei aqui sobre isso aqui, você olha mesmo um profeta sensível, homem que foi concebido através de oração, para que fosse um ótimo juiz, e foi o último juiz, e um abençoado juiz de Israel, chamado Samuel. Samuel, ele vai lá, eu falei naquele dia sobre o prático, o homem vai muito no prático, no que é visível, naquilo que enche os olhos. E muitas vezes a igreja do Senhor, nós como crentes, temos sido influenciados por essa visão. O crer, eu digo sempre que é a fé de Silvio Santos. É aquela fé que tem que ver. Não, irmãos. Se já existe uma bem-aventurança, é bem-aventurados que não viram e creram. O desafio é crer sem ver. Porque se creres, verás. Nós temos que primeiro crer para ver a glória de Deus. Tanto é que o escritor dos Hebreus tem o cuidado de dizer por meio da fé. Eles creram para obter o resultado. Para se ter resultado, tem que se crer. O resultado vem depois, justamente crer. Jesus Cristo diz, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele fala o mais, o demais. O lucro vem aí. O acréscimo vem depois, mas o principal é buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável.
o que é mais lindo aqui nesse texto, irmãos, que o padrão de Deus é totalmente diferente do padrão do mundo. O padrão do mundo, o padrão dos homens, vai sempre buscar aquilo que aos nossos olhos é grande, é forte, é belo. Não estou dizendo com isso que há um desprezo nisso, de jeito nenhum. Que a visão de Deus é aquilo que Deus disse ao servo de Deus chamado Samuel. Não atente para a sua presença, porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem. E é isso que nós temos que entender como crentes. Nosso Deus nos vê como ninguém vê. Aleluia. Ele sabe a real necessidade da gente. Ele sabe o que realmente conta e realmente ele sabe da nossa capacidade. Eu acho lindo quando o escritor dos Salmos, ele diz assim, o salmista diz assim, ele sabe, ele conhece, né? E lembra que nós somos poucos. Ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. Veja só que ele diz aqui, o escritor tem o cuidado de dizer o seguinte, muitos, versículo 36, muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros foram atormentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andavam sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados de angustiados e maltratados. Eles são totalmente diferentes do padrão do mundo. Nós vamos, o herói aí é o Capitão América. O cara bateu um escudo, bateu, pode dar tiro de canhão com o camarada, pá, pá, pá. Mas o padrão de Deus é diferente. O padrão de Deus diz que o escudo é a fé. Aleluia. Ele apaga não somente uma arma visível, mas principalmente dardos inflamados do maligno. Aleluia. E estes homens tomaram posse disso. Tem um capacete, e não o capacete lá do camarada que cria ilusões. Estava vendo de um filme, eu não recordo, Doutor Destino. E ele criava as ilusões, mas esse capacete da salvação, ele não cria ilusões, ele evita que ilusões venham e tomem posse da nossa mente, esse capacete maravilhoso. Ele fala de um sapato diferente, que não é o calçado com preparação do evangelho, aonde pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado. Serão homens como nós, gente. O que eu acho maravilhoso é esse. Mas deixaram suas marcas. Nós estamos hoje aqui porque esses homens não negaram a sua fé. Por meio da fé, por me exercitando, praticando, vivendo a sua fé. E viver a fé, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu tenho dito, eu estava com essa irmã que está enfrentando uma luta contra um câncer de mama muito agressivo, e a gente conversando, e ela desabafando, eu esperei, ela conversou comigo mais ou menos 1 hora, e eu ouvindo ela, eu ouvindo, fica ela falando, contando o que estava pensando, solução de tanta agonia, pensando como é que ia enfrentar, quando ela parou, dizer, me desculpa a minha fraqueza, eu disse, não existe fraqueza, você está se mostrando como você, sabe por quê, minha irmã? E ela disse, por quê, pastor Flávio? Porque no reino de Deus não há lugar para super crentes, só existe lugar para um super Deus. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além dele que trabalha por aqueles que nele esperam. O que eu acho lindo aqui, irmãos, que os heróis, o padrão de Deus é totalmente diferente do mundo. Não são os músculos, não é a arrogância, não é o grito, não, irmãos. É a obediência, é o cuidado, o zelo, o amor que tem por Deus que vai fazer toda a diferença e fez toda a diferença. Vejam que eram homens, aos olhos da humanidade, homens desprezíveis, homens que não tinham nenhuma expressão, mas homens que tinham uma expressão fantástica para a eternidade. Homens que viram prodígios, sinais, homens que foram usados por Deus. Aleluia! E eu entendo quando Paulo diz assim, quando eu penso que estou fraco, aleluia, eu sou forte. Ontem eu estava falando aqui uma coisa maravilhosa. A igreja estava orando ali,
Senhor, liberta Pedro, Senhor, manda teu anjo. Aí Deus foi lá, mandou o anjo, ouviu a oração dos irmãos, mandou o anjo, tirou Pedro da cadeia de forma sobrenatural. As cadeias caem nas mãos dos pés, o calço da chinela, pega teu casaco, vem embora atrás de mim. Quando eles chegam, irmãos, fora, Pedro percebe que Deus enviou o anjo dele, bate na porta, e aqueles irmãos que estavam orando ficam perplexos. E o que é lindo é nisso, irmãos. Deus, ele é o mesmo. Ele é imutável, ele não mudou. Esse Deus que tem o padrão dele maravilhoso, o padrão que pega 4 leprosos de uma cidade que se encontrava totalmente angustiada, onde tem ali 2 mães combinaram em comer um filho e depois em comer o outro, e vão querendo matar o profeta Eliseu, e Eliseu amanhã tem fartura nesse lugar. Deus vai mudar o quadro. E Deus usa 4 leprosos. Os homens de guerra estão tudo morrendo de medo dentro da cidade. E ele usa 4 homens que não estão citados aqui, ó. Aleluia! Mas estão citados aqui quando botaram exércitos de estrangeiros para correr. Aleluia! 4 homens. 4 homens leprosos que não tiveram a vida preciosa. Quantos relatos não temos vistos? Quantos relatos você não tem ouvido, meus amados irmãos, de irmãos que estão passando, que são usados e ousados no Senhor? Eu gostaria de contar um fato que me marcou esses dias. Eu serei breve para enriquecer aqui o que está dizendo aqui. Você é uma pessoa também que conta para tudo isso. Foi um ex-satanista, ele contando a história dele, como ele se converteu, e ele disse que o pastor deu toda a atenção a ele, se converte, e ali ele chegou naquela igreja endemoniado e acabou com o gabinete do pastor, irmãos. Quebrou o gabinete do pastor todinho. E ali, quando os irmãos viram aquilo, pastor, você está ficando louco, pastor. Eu disse, não, isso é uma guerra espiritual, os irmãos não entenderam. E ali, irmãos, aquele pastor, não era para aquele rapaz ir mais lá, aquele pastor deu assistência àquele rapaz extra-igreja, porque ele dizia que aquele rapaz não tinha demônio, o problema dele era mental. Vamos aos fatos, o tempo se passa. Aqueles 2 irmãos não se veem mais, mas vamos lá à frente. A obra que Deus começou naquela noite, aquele rapaz continua. E aquele rapaz agora começa a ser pregador, começa a levar a sua experiência, contar seu testemunho, e levando libertação a pessoas como ele eram escravos do diabo. E aí ele pensa, eu vou atrás daquele pastor que me ganhou para Jesus. E ele volta, irmãos. Quando ele volta, aquele pastor não está mais naquela igreja, tinha passado muitos traumas, e ali tinha sido demitido da igreja. Está mudo, pastor. Está mudo. Continua mudo. Oxente, não é alguém não que está batendo aí, não? Agora? E agora, está bem? Sim, amém. Glória. Eu falei sobre, deu para ouvir o testemunho, sobre o testemunho? Quando você falou que procurou o pastor que tinha, Sim. né? Aí ficou mudo. Aí ele foi procurar o pastor, irmãos, e não achou mais o pastor. E eu tenho que encontrar esse pastor que foi uma bênção de Deus na minha vida, foi um instrumento de Deus para me libertar. E vamos aos fatos, irmãos. Ele, tempos atrás, procurou com uma agulha na parede, e acha aquele pastor. E ao achar aquele pastor, ele encontra ele na sarjeta, meus irmãos. Desviado, com a vida destruída, o lado destruído. Eu estou resumindo aqui ao máximo, mas vamos ao que interessa. E ele disse, pastor, eu gostaria que o senhor fosse para a minha casa. Eu vim buscar. Eu não sou mais pastor, mas é meu pastor. Eu quero levar para a minha casa. Vamos morar comigo? Não, mas eu sou um homem viciado. Você não é aquele homem viciado. Eu quero que você vá para a minha casa. E aquele homem levou para a sua casa, ele e a sua esposa. E na sua casa ele tinha um quartinho de oração no fundo da casa, lá no muro. E ali aquele pastor angustiado, e ele fez um desafio de alguns dias. Dias se passaram
pastor convidado morando na casa daquele rapaz, sendo abrigado ali. E os irmãos sabem muito bem que já ouviu falar sobre essa questão de dependente de químico, quando fica muito tempo sem se drogar, suando, aquela agonia, nervoso demais. Aí a mulher, meu Deus, não tem jeito, o pastor não quer nada. Pastor, leia, eu não tenho força, não quero saber nada. Até que um dia, irmãos, no último dia, aquele pastor estava angustiado lá e disse, eu quero pedir a você uma coisa. Com a Bíblia não. Pastor, o senhor está com a Bíblia na mão? Estou. E dias se passaram, vamos para o nosso quartinho de oração orar com ele. Não, eu não oro mais. Eu não quero mais saber disso. Mas, irmãos, o que acontece? Aquele irmão continuou perseverando. E naquele dia, eu estava pensando uma coisa. O último dia que o pastor estava na casa dele, eu orei por você um dia e você chegou na igreja endemoniado. Você foi liberto. Você hoje é um homem de Deus. Sim, pastor. Eu quero fazer um pedido a você. Quem sabe se você orasse por mim, eu seria restaurado, Deus me curaria. Ele disse, então, vamos. E ele orou com muito fervor, com muito amor. Aquele pastor foi liberto, aleluia, glória a Deus. E ao ser liberto, irmãos, ele procurou aquela igreja que ele tinha sido pastor, mas os irmãos não entenderam o processo que Deus tinha feito na vida dele. Ele queria voltar à mesma prática, à mesma vida, e ele não teve mais espaço. O pai dele, que também era pastor, o pai desse pastor, ficou muito feliz com aquilo ali, e ele procurou, e o rapaz contando o testemunho disse que eu vou voltar para casa, e voltou, e foi morar com o pai já idoso, era capelão de uma faculdade, e meus irmãos, quando ele chega, dias depois ele soube que o pastor adoeceu rapidamente, por conta do uso de cocaína, ele adoeceu do pulmão, e morreu de infecção, muito grave de pulmão, morto. E ele chegou e não deu tempo de ver o velório, de prestar, e foi prestar condolências ao pastor. Agora, segura aí, que se encaixa dentro da mensagem, meus amados irmãos, para a gente fechar. Ele disse, pastor chorando, chegou chorando, pastor, eu quero lhe pedir perdão, porque eu não tive tempo, os afazeres, não deu tempo de vir chegar Não, meu filho, você não tem que pedir perdão. Eu quero te agradecer no nome de Jesus que lhe libertou. Por quê? Você vai entender. Olha, meu filho morreu nos meus braços. O pastor que era drogado morreu nos braços do pai no hospital. Como é, pastor? Que coisa triste. Não, meu filho, foi maravilhoso. Ele disse, por quê, pastor? Porque, meu filho, no dia que esse pastor, que foi um instrumento de Deus na sua vida, ele nasceu, eu levantei ele na maternidade. Disse, pai, muito obrigado por este filho que o Senhor me deu. E eu vou educá-lo, eu vou orar com ele, eu vou discipulá-lo e ele vai ser uma bênção em tuas mãos. Muito obrigado pelo filho que o Senhor me deu. Meus amados irmãos, e ele disserra dizendo o seguinte, e eu tive a grata satisfação de agradecer a meu Deus por o filho que o Senhor me deu e dizer, pai, muito obrigado pelo filho que o Senhor me deu e eu estou devolvendo para ti. Aleluia. Glória a Deus. Eu chorei muito, irmãos, quando eu vi isso. Eu estou te devolvendo, Senhor, é teu. Aleluia. E ele se abraçou e chorou e disse, meu filho, eu quero dizer uma coisa a você, dizendo aquele rapaz que era o pai do pastor, dizendo ao rapaz, disse, olha, meu filho morreu muito feliz. Por quê? O lar dele estava todo destruído, ele perdeu a esposa, os filhos, aí, mais uma coisa, ele ficou muito, disse, pai, eu gerei para a eternidade. Pai, eu tenho um filho espiritual e eu tenho muitos netos. Esse meu filho espiritual, ele tem gerado muitos filhos. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte, é o que está dizendo aqui no texto. Cumpriu-se as promessas sobre ele, aquele homem. Ele não perdeu o filho dele. E o filho dele, por mais que passasse por situações, ele foi usado para algo que repercute para a eternidade. E louvado seja Deus. O padrão de Deus é totalmente diferente do nosso padrão. Não importa como se começa, o importante é como se termina. Muito triste essa história, mas um final feliz, né, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Foi um prazer estar com vocês e dizendo justamente isso, que
Os heróis de Deus é diferente dos heróis por aí. Né? Homens que deixaram marcas de valor. Homens que fizeram diferença. E que Deus continue abençoando a vida de cada um. Vocês são preciosos. O que vocês estão fazendo repercute para a eternidade. É um prazer, irmãos. É um prazer. Contem sempre comigo. Em nome de Jesus, com minhas limitações, mas principalmente com todo o meu amor. Um abraço, a paz do Senhor. Muito obrigado por estar com vocês.